Isso aqui é rapidamente é o sumário do livro, né? Falando sobre o laboratório, a concepção do projeto, a solução para a execução do projeto, o primeiro arco elétrico padronizado realizado no Hemisfério Sul, né? Foi produzido aqui. Isso está registrado aqui. A inauguração e a acreditação, logo depois de 2016, 2017, nós já tínhamos a acreditação desse laboratório. Os desafios que não foram poucos para colocar esse laboratório junto com os demais, são só 4 no mundo e são só 3 independentes. Então, para entrar nisso, existe uma questão toda comercial de mercado, um desafio muito grande, você manter essa operação. E os impactos que ele vem trazendo na atualidade, um deles é o SW Brasil ter vindo para cá. E os depoimentos especiais desses colegas e mais o nosso amigo Lombreiras, que não pôde estar aqui representando o Ministério do Trabalho na época, que foi também quem apoiou essa iniciativa. Então, o Danilo está distribuindo ali algumas cópias. Eu chamo agora aqui o professor Hildo Sauer, as considerações, as palavras dele. E aqui vocês podem baixar o livro gratuitamente via esse QR Code. Eu volto aqui para cumprimentar os que nos acompanham aqui na mesa, Beth, Maria, Teixeira, e especialmente saúdo o companheiro Márcio Botaro, a quem naquela ocasião eu escolhi aqui no Instituto. A história começa com várias tentativas, mas um dia eu recebi uma delegação e o Teixeira estava lá, eu acho que os que estão aqui era só ele, acho que eram Lumbreiras e mais alguns lá no começo, e eu chamei o Elson Bassi, que era o assistente da direção. Fomos lá no prédio de altas correntes, verificar se aquele transformador que lá estava era passível de adaptação. Começou assim, é possível, vamos fazer. Aí, depois de uma análise não muito demorada, eu chamei o Márcio. Nós tínhamos acabado de reestruturar o Instituto, tínhamos reorganizado as divisões para lhes dar um caráter não só de prestação de serviços, como eu dizia naquele tempo, isso daqui deixou de ser uma farmácia que tem vários remédios na prateleira e quem quer vem comprar o seu. Isto é, alguém quer um serviço, não vem trazer não. Aqui nós vamos trabalhar para usar essa longa capacidade a que eu me referi hoje de manhã, naquele tempo já de mais de um século, para apoiar com essa capacidade, com a formação continuada e avançando agora ainda mais na formação dos nossos recursos humanos. Avançamos muito no número de profissionais daqui que não estão na carreira acadêmica, mas que foram fazer mestrado e doutorado. Aliás, hoje eu acho que temos mais doutores, não professores, do que com título de professor. Porque é uma coisa, uma excrescência da USP, essa separação. Pesquisa e desenvolvimento se faz com capacidade, não com concurso. Então foi assim que a concepção desse projeto é de que uma universidade como a nossa, que é a tradição deste Instituto de Cooperação Direta com a Indústria, deveria continuar nesta trajetória. E esse foi o desafio que nos foi trazido. E já tinha vindo aqui a Petrobras, a Beth antes, e a gente sabia que a indústria também enfrentava dificuldade, porque naquele tempo o único laboratório que eu tive conhecimento era aquele do Canadá, ligado a DuPont, Kinetrix. Não é legal. Não. Qual é o do...
Do Canadá. Tá bom. E havia essa questão toda de... O que mais me motivou foi o vínculo histórico que nós temos com os trabalhadores. Porque além das empresas que produzem, que fazem parte de uma cadeia, que são os que constroem o país, são as empresas os que fazem, quem transforma da natureza até soluções com segurança, são as empresas. Mas empresa só funciona, existe, se tem trabalhadores em todos os patamares e níveis. E eles merecem e devem ter o respeito da proteção. Eu tinha acabado de passar 5 anos com a Petrobras, visitei muitas plataformas, refinarias, usinas termoelétricas, e obviamente que, além da concepção, estava claro que o respeito aos trabalhadores, primeiro no local de trabalho, garantir sua segurança. Por isso a presença dos sindicatos aqui, naquele tempo, do Ministério do Trabalho, Fundacentro, que é um vínculo, Lumbreiras, que andam por aqui, dizendo, não, essa é uma missão que nós encarnamos e vamos fazer. Claro que só foi possível que a Petrobras, dentro dos programas de pesquisa e desenvolvimento, resolveu apoiar financeiramente o projeto. Mas só dinheiro e só vontade não se faz. Tem que ter trabalho. Eu me lembro de um desafio. E manequim. Essa é uma história engraçada, não sei como é que está relatada no livro, mas aí alguém aparece com a ideia. Vamos lá na Rua das Noivas. Como é que é o nome da rua? Tem um nome na rua em São Paulo. Tem? Lá tem manequim. Como é que eles são? Porque o preço que nos deram para trazer da Europa, lembra quanto é que era? 200 o quê? 200 mil. Ei? É um número astronômico, mais do que, claro, imaginava. E aí houve a criatividade de fazer os manequins. Todos eles são carecas, você sabe por quê? Porque o modelo é baseado no meu coautor. E aquela construção foi testada e se revelou eficaz, porque serviu de suporte para a instrumentação. Eu fiquei sabendo hoje de uma velha ideia, assisti brevemente sua apresentação aqui, e acho que essa é uma ideia importante, de que podemos mudar a forma de capturar o sinal, mas assim, perguntava ao Barros, eu disse como isso será levado ao mundo, porque eu acho que provavelmente, eu não vi o trabalho todo, mas a ideia, faz anos já, está demorando um pouco, mas vai sair, de que nós estamos avançando. Eu estou só citando esse caso, viu? Não para te cobrar, não, para dar os parabéns que está fazendo, que estamos avançando. E o trabalho que o Márcio vem acompanhando, à distância, mas vem acompanhando, à distância ele, vai lá fora, trabalhar com segurança, com firmeza, com fundamentação científica, para detalhar as análises de segurança. Porque a gente sabe que essas sociedades científicas, elas são científicas, são técnicas, mas todas elas estão vinculadas à estrutura produtiva. E ninguém ignora de que há no mundo inteiro um esforço grande para manter os mercados e as dependências, tanto de prestar serviços, quanto de fazer as tecnologias, quanto de moldá-las ao que já está pronto. Eu não vou falar dos 3 pinos hoje aqui. Mas existe sempre um caminho onde aqueles que detêm os padrões... E eu leio muitas normas e vejo claramente que muitas vezes a norma é a fotografia de algum grupo. Então isso é um enfrentamento, e o Márcio liderou um trabalho importante de diálogo com bases técnicas para fazer valer aquilo que é ciência. Quando nós colocamos esse nome aqui, Tecnologia para o Desenvolvimento Nacional, fizemos isso pensando exatamente nisso. A ciência básica é aquela que
existe porque daqui a um tempo, veja os prêmios Nobel que estão sendo dados agora, se transforma em ciência aplicada. Esse tempo, hoje em dia, está cada vez mais rápido. Mas nós partimos de primeiros princípios, de recursos que existiam para construir isso. Foi uma parceria. É claro que eu me lembro das várias reuniões que nem sempre eram muito... Havia sempre uma ansiedade dos fabricantes, das empresas. Essas são legítimas, as sociedades, não tem dúvida. Mas tivemos o apoio de muitos. E a Maria está aí para dizer isso. De que era um grande avanço aqui no Brasil construir esse dispositivo, construir a parceria com a Petrobras, que está aqui, mas as empresas elétricas também, sindicatos de trabalhadores representados pelos engenheiros, Ministério do Trabalho e toda a cadeia produtiva. Eu me lembro de muitas reuniões aqui, quando as coisas às vezes ficavam um pouco difíceis. Alguém dizia que tem que abrir o mercado, tem que fazer não sei o quê. Essas coisas são naturais. Mas a capacidade de articulação, que sair do gabinete, sair apenas dos ensaios laboratoriais, dos modelos analíticos, para intervir diretamente no mundo real, este é o desafio, um dos desafios e talvez um dos mais importantes da universidade. Por isso que o título é tão pouco pretensioso, foi um livrinho tão pequeno. O Laboratório Brasileiro de Arco Elétrico, Tecnologia para o Desenvolvimento Nacional. Porque desenvolvimento nacional significa criar a capacidade da nação brasileira construir a sua autonomia, de autonomamente conseguir satisfazer suas necessidades sem subordinação a ninguém. Não significa que temos que fazer tudo aqui, mas temos que fazer coisas aqui que, intercambiadas com as feitas do exterior, permitam um senso de reciprocidade e igualdade e não de subordinação, porque a área técnica tem servido historicamente como um instrumento de sucção de recursos. Não quero tratar daquela paródia dos espelhinhos e não sei do que os primeiros colonizadores ou invasores das Américas traziam com os povos regionais. Mas às vezes aquela analogia vale. Nós estamos trazendo aqui algo superior. Vocês nos devolvem. Essas trocas desiguais têm a ver com a valorização do trabalho, tem a ver com a autonomia que cada sociedade cria para si. E a ciência, a tecnologia e o papel das universidades, até me detive um pouco de usar uns textos que tinha escrito sobre o futuro da USP, para colocar na introdução, para dizer, este papel eu sempre ouvi desde a primeira visita, lá em 2012. Já foi ainda nesse século. E muitas coisas já fiz no milênio passado. Foram do milênio passado. Foi essa a visão com que nós encaramos o que tínhamos, foi construído o que faltava, e com extrema parcimônia e recursos escassos, mas muito bem utilizados. Hoje podemos exportar manequim, afinal o modelo dos manequim agora está de gravata, ele está aqui hoje. Eu só não sei quem é que vai ser o manequim feminino, já tem? Não, vai precisar também. Eu acho. Feminino. Vai precisar. Tem candidatas por aí, mas eu não vou citar. Não precisa. Então, eu estou fazendo um pouco um tom mais animado, mas a mensagem fundamental é que este livrinho tem, e demorou a sair, principalmente por culpa minha, que não colaborei como deveria, eu apenas dei a ideia de fazer, e fomos fazendo. Mas ele saiu porque o Márcio revelou mais uma vez a sua capacidade de organização, e os colaboradores que deram seus testemunhos o fizeram, representando fidedignamente aquilo que corretamente foi colocado aqui, um caso de sucesso brasileiro. Ele é grande em termos de investimento? Não. Ele é grande em termos de importância? É muito grande. É importante em termos de segurança que ele permite para os trabalhadores? Sim. Claro que poderíamos continuar fazendo nossos ensaios lá fora. Mas cadê os empregados da indústria têxtil do Brasil? Da indústria de equipamentos? Cadê essa cadeia produtiva? Cadê a flexibilidade e a rapidez com que nós possamos fazer isso? E por isso que o mais importante agora, e já está sendo feito, é criar essa articulação com a cadeia produtiva na América Latina inteira, na África, e por que não? Nossos ensaios valem no mundo inteiro, não valem?
Podemos vender IPIs testados aqui para a Europa, para a China. Eu acompanhei a novela da China, não sei se o povo já sabe disso. Fomos procurados por um grupo chinês, acho que era uma universidade, uma empresa, pedindo apoio para fazer o sistema deles lá. Para se me procuram, como eles vão fazer de qualquer jeito, se quiserem eles fazem, vamos nós fazer com eles, porque é mais o intercâmbio que se faz. E nós estamos abertos ao que os outros nem sempre nos deram. Vamos disponibilizar abertamente e criar lá na China um laboratório semelhante a este, com nossa contribuição e com trocas. Que eu sempre acreditei que o intercâmbio entre instituições, universidades e empresas, respeitadas as especificidades da empresa em termos de mercado, concorrência, essas coisas, que o capitalismo introduziu, eu sempre achei que a cooperação era um instrumento superior para a convivência humana do que a competição, mas os modelos econômicos estão colocados, ninguém vai mudá-los em breve, então estão aí. Mas sempre achei que isso é o exemplo da China, mas não, nós estamos abertos a abrir, estamos abertos. Então, essa mensagem aqui de me congratular com todos vocês e para dizer em nome do Instituto e da USP que nós achamos que este exercício aqui, que está representado nessa narrativa, representa o que de mais importante e de mais relevante que uma universidade como a USP e as outras podem fazer. A universidade, eu sempre relato, não vou querer me estender muito aqui, mas assim, eu vejo claramente que depois da Revolução Industrial, quando mudou-se a forma de organizar a produção no mundo, o grande impacto que teve foi a universidade, que eu citei aí, feita pelo Humboldt. A Prússia, que é a atual Alemanha, acrescentada pela lei da pureza da cerveja da Bavária e outros, que tinha uma projeção muito inferior ao da Áustria, do Império Austro-Húngaro, foi derrotada pela França, Napoleão. E como resposta, fizeram lá o que 100 e poucos anos depois foi feito aqui em São Paulo. Já que perderam a melhor universidade, perderam o território, disseram, nós vamos, pela ciência, criar a universidade com o tripé, onde este exemplo aqui, o mais importante, que sempre é relegado. A universidade é um lugar onde todos participam da pesquisa, não é um lugar onde aqueles que conhecem entregam conhecimento para quem está lá. Na construção do conhecimento é permanente. Ensino indissolúvel da pesquisa, e todos pesquisam. Indissolúvel do vínculo com as empresas que vão produzir. E eu só quero dar um exemplo para concluir. É desta Universidade de Humboldt, em Berlim, que surgiu grande parte da indústria química do mundo. Porque os grandes próceres da termodinâmica, Mayer, Clausius, Helmholtz, e depois, mais adiante, o próprio Boltzmann, estudando termodinâmica, e, para quem não sabe, Werner von Siemens fazia o doutorado lá, viu, Fernanda? E eles, não só, porque a termodinâmica é um dos pais que entendeu os processos térmicos, que significa como fazer movimento a partir do vapor, depois as máquinas, diesel, Otto, Benz, num patamar da termodinâmica. Este sujeito que eu citei, Werner von Siemens, foi para a Inglaterra, para a Escócia, estudar com o pessoal que estudava eletromagnetismo. Saiu de lá, acrescentando a ideia de que, sim, o papel do conhecimento é ser estruturado de maneira sólida a partir da universidade, mas construir e avançar o sistema produtivo. Foi assim que saiu a grande Siemens, que todos conhecem aqui. Saiu da academia. Saiu de um processo onde quem estuda, quem se dedica, não só reproduz o que está, mas cria condições para avançar, aumentar a produtividade e aumentar a capacidade de atender necessidades. Então, esse pequeno exemplo aqui foi inspirado nessa visão. E, acima de tudo, como eu disse, porque aqui está representada essa visão de que conhecimento para melhorar a capacidade do sistema produtivo, de produzir mais, com mais segurança, proteger seus trabalhadores, aumentar a produtividade e o retorno para as empresas, reduzindo seus custos, foi o compromisso. E eu acho que ele foi cumprido a contento. Eu vejo com satisfação esse seminário que se desenrola de ontem, hoje e amanhã aqui,
demonstrando mais uma vez esse diálogo. As grandes empresas estão aqui, eu citei de manhã a Petrobras, a Beto já abandonou a Petrobras, fiquei muito triste por isso, mas nunca vai abandonar. A Vale e outras tantas que foram citadas aqui, que estão construindo este tripé entre universidade, empresas, seus trabalhadores, para avançar a capacidade de produção. Então, pode parecer exagerado, mas esse subtítulo aqui, Tecnologia para o Desenvolvimento Nacional, esse aposto existe para qualificar exatamente qual é a visão que está no começo dessa ideia, a concepção. E, obviamente, não adianta só ter concepção, tem que ter execução, não é, Márcio? E o Márcio, com a liderança dele, com o apoio que teve aqui da direção e tal, e com as negociações que às vezes não foram tão suaves, mas foram com contento, papel que me coube, sempre de ser o chato do negócio, para dizer, vamos colocar um pouco de ordem nisso, vamos continuar na parceria, continuar com equilíbrio, e chegamos ao resultado. E eu acho que esse resultado é muito importante. Ele é muito maior do que as poucas páginas desse livro, pelo significado que ele tem e de um exemplo que, na minha opinião, poderia e deveria ser muito mais implicado. Eu acho que as grandes empresas e as universidades poderiam, não acho que esteja sendo arrogante dizendo isso, usar mais exemplos assim para promover essa interação, e é com muito orgulho, então, que nós vamos lançar esse livro, assim que se lança. Ah, Fernando.